Olá, tudo bem? Eu sou o Ozzy e este é o canal Experience Music Lab. Este é mais um episódio da série de vídeos Ozzy Entrevista Profissão Músico. Se você ainda não viu os outros vídeos da série, se inscreva no nosso canal para você não deixar de receber as novidades aí que estão por vir. Eu fiz várias entrevistas aí com grandes nomes da guitarra do Brasil e logo a gente vai estar colocando aqui no canal essas entrevistas. Então, para você acompanhar e ser avisado delas, se inscreva aqui embaixo. Eu acredito que as dicas que serão transmitidas nesses vídeos serão de grande ajuda aí para quem está trilhando sua carreira musical ou para quem está pensando em seguir na carreira de músico. A entrevista de hoje é com o guitarrista e professor e vice-diretor da Faculdade Souza Lima, Lupa Santiago. O Lupa tem muito destaque por sua carreira internacional. Ele tem tocado e gravado aí com os grandes nomes do jazz no mundo todo. Nesse bate-papo que eu tive com o Lupa, ele fala sobre a sua carreira internacional e também sobre a sua carreira didática. E olha, ele dá dicas valiosas para quem quer seguir nessa carreira, hein? Ele até aborda alguns temas polêmicos sobre tecnologia, que é bem legal. Então fica aí com a entrevista com o guitarrista Lupa Santiago. Se inscreva no canal, fique ligado. A gente volta logo com mais entrevistas aí para você. Valeu! Então fica aí com a entrevista que eu fiz com o Lupa Santiago. E não se esqueça, hein, para deixar sua dúvida, críticas e sugestões, deixe seu comentário aqui embaixo. Até mais! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ozzy do Experience Music Lab. E hoje eu estou aqui com o Lupa Santiago. Obrigado, Lupa. Obrigado você, Ozzy. Bom, vou apresentar o Lupa aqui. Como todos já sabem, né, já conhecem o Lupa, o famoso Lupa Santiago aí das revistas, da internet. Já devem ter visto ele por aí com certeza. O Lupa, ele é guitarrista, ele é compositor e ele é professor aqui do Conservatório Souza Lima. Ele fez mestrado na Berklee e também é formado, né, graduado pela Berklee e pelo GIT em Los Angeles. Atualmente o Lupa ele é coordenador pedagógico e vice-diretor aqui da Faculdade Souza Lima. Ele é autor de 3 livros. É só 3 ou tem mais? São 3 livros. São 3. Então... Eu participei de um quarto que foi um play-along da música do Roberto Menescal, com ele junto. Ah, que legal, é verdade. Também lançado pela editora Souza Lima. Também pela editora Souza Lima. Então, o Improvisação Moderna, Isso. Ele tem o Play-along de métricas ímpares e o Dicionário de Acordes e Condição de Vozes, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Souza Lima, mas também foi lançado na Europa, na Ásia e nos Estados Unidos pela outra editora, né, que é a Advance Music. E agora, o Play-along do Roberto Menescal. E o Lupa ele já se apresentou em diversos países, já fez várias turnês e já gravou com vários artistas, né, tanto na América do Sul, na Europa, na África, né? Vem fazendo várias turnês e acabou de vir de uma turnê agora da França e de Portugal, né? Você acabou de ter. Isso mesmo. E você também gravou um álbum? Eu fiz 10 shows, gravei 2 discos e fiz mais 5 masterclasses lá. Gravei um disco na França e um disco em Portugal. Bom, vamos começar a conversar aqui com o Lupa. Lupa, me fala como é que foi seu interesse pela música? Como é que começou? Em casa você ouvia música? Como é que foi seu primeiro violãozinho? Conta aí pra gente. Bom, eu acho que acho que a família sem querer influencia um pouco, né? Mal ou bem influencia. Meus pais ouviam muita música, não necessariamente música boa, mas ouviam muita música, ouviam todo tipo de música. E acabou me estimulando isso. Eu sempre gostei muito de escutar música. E desde pequeno eu tinha coleção de LPs, eu era maluco por música. 7 anos eu comecei a querer aprender violão, minha mãe me colocou no aula de violão, colocou eu e meus irmãos, mas eles desistiram e eu fiquei. E aí eu estudei até os 11 e aí eu parei. Um tempo passei para guitarra e comecei a tocar com um monte de grupos. Enfim, aí eu comecei a estudar sério de novo só com 18 anos, 17, 18 anos. E aí depois eu fui para o exterior. E o que você ouvia nessa época? Qual era o som da época que você curtia? Bom, quando eu tinha 7 anos eu ouvia bastante música brasileira. Depois, na minha adolescência, eu ouvi bastante rock and roll, tinha discos do Black Sabbath, Led Zeppelin eu adorava. Eu gosto até hoje, mas eu adorava, venerava.
Via Beatles, Rolling Stones, toda esses grandes nomes do rock, Yes, vi bastante disso, né? Eu fui conhecer o jazz com 17 anos, mais ou menos, fusion, né? E de fato me entregar ao jazz com uns 20, assim. Mas e a partir de que momento que você falou, é isso que eu quero seguir? Profissionalmente foi aos... Engraçado, aos 13 anos eu já fazia bastante shows, 13, 14 anos. Naquele momento eu já tinha certeza que era o que eu queria. Mas você se tocava, definiu... com a sua banda que era de rock? Eu tinha uma banda de rock, a gente abria shows no começo para Sepultura, depois Lobão, Kid de Abelha, enfim. Mas daquele momento eu já sabia que eu queria seguir uma vida profissional em música. Se definiu mesmo lá pelos 19, mas naquele momento eu já não me via fazendo outra coisa. Né? E por que você escolheu estudar lá fora? Como é que era o momento musical do Brasil naquela época? Eu fui estudar fora aos 19 anos. Eu estou com 42, vou fazer 42. Então são 20 e tantos anos atrás, 23 anos atrás. Existia menos educação formal no país, era fraca ainda. Estava começando, não vou dizer fraca, mas ela estava começando. Você tinha poucas faculdades, música popular então, muito poucas. Acho que só tinha a Unicamp naquela época. E eu queria me profissionalizar, eu queria buscar um conhecimento mais amplo, não queria só estudar informalmente, não queria só um professor, eu queria ter um estudo mais completo, estudar arranjo, composição, estudar mais profundamente a linguagem do jazz, performance, a guitarra. Então, eu acho que isso tudo me estimulou a estudar fora. Eu acho que estudar fora, não só no exterior, estudar fora é sempre bom, seja fora da sua cidade, né? Porque é fora do seu ambiente. Você não tem aqueles seus amigos de sempre, sua família, você não tem todo aquele aconchego. Isso te força, te deixa tempo, né? Sobra tempo para você se dedicar à música, que é importantíssimo, e te deixa um pouco mais... acho que você fora desse seu aconchego te dá um pouco mais de ímpeto para ir para frente, né? Tá sempre se cutucando, por que eu tô aqui? Você já fez todo um esforço para estar em outro lugar, se dedicando à música, então eu acho que não tem diferença. Estudar fora de casa, fora da sua cidade, é sempre bom, né? Sempre traz uma coisa boa. E antes de você ir para fora, você estudou com quem? Antes eu estudei com o Polaco aqui. Que é um super guitarrista, é um grande amigo. Depois a gente acabou gravando um disco junto. Isso, tem um disco que é um duo, né? Isso, Jazz em Dobro. Quando eu voltei a gente gravou. E eu adoro ele, um baita professor, tá pesadíssima. E aí como é que foi essa experiência lá fora? Quando você voltou, isso mudou o seu jeito de tocar? Como é que você viu a música? Depois que você voltou para o Brasil, como é que você começou a ver a música? Seu jeito de tocar, o que mudou? Eu também esqueci de falar, eu estudei também com o Heraldo Parman também, antes do Polaco. Antes do Polaco, mais menino ainda. Mas foi muito legal também. E o que mudou na minha música, voltando do exterior? Mudou tudo. Eu acho que você começa a pensar profissionalmente, em todos os sentidos, tanto na dedicação. Eu acho que se você quer ser um músico de verdade, acho que você tem que se dedicar mínimo aí 4, 5, 6 horas por dia. E em algum momento da vida, 1 ou 2, 3 anos, você tem que estudar umas 8 horas por dia. Senão você não consegue dar aquele salto que precisa mesmo, né? Tem um livro, O Artífice, que fala justamente, o nome do autor eu esqueci agora, é Richard alguma coisa, tem traduzido para o português. Ele fala que grandes profissionais no mundo têm uma coisa em comum, que são 10 mil horas de dedicação. Sim. E ele exemplifica com o Einstein, do Herbie Hancock, pianista, e vários. Ele pega músicos, cientistas, enfim, empresários e tal. E eu concordo muito com isso. E acho que não tem milagre. Acho que música tem um tanto de talento que é o quanto você ouve música e ouviu a sua vida inteira e conviveu com aquilo. Mas ela tem um tanto que você tem que se doar para ela de estudo, para que de fato solidifique e fique consistente, né? Então, quando eu voltei, primeiro eu tive esse tempo que foi muito bom e que eu até hoje faço. Até hoje eu estudo um volume muito grande de horas. Voltei com essa disciplina de estudo que eu não tinha tanto. Voltei com
uma certeza, assim, um autoconhecimento do que eu posso render, da minha produtividade, como expandi-la, do que eu precisava estudar, de como estudar. Eu acho que isso é o principal. Existe um grande conhecimento que você aprende direto lá também, lógico, alguns conceitos de improvisação, alguns não, vários. Mas o mais importante é você aprender como estudar e o que buscar. Porque isso você vai poder fazer a vida inteira, né? Senão você esgota aquele conhecimento e você não sabe o que fazer depois. Dessa forma, você sabe o que fazer sempre. Hoje, o Souza Lima, ele é uma referência do ensino do jazz no Brasil e no mundo, né? Porque hoje o Souza Lima é uma faculdade, né, de música reconhecida internacionalmente. A primeira, né, aqui no Brasil. É isso aí. Né? Ela é a primeira reconhecida aqui no Brasil como uma faculdade internacional, né, de música. Isso é uma grande vantagem, né, para sua época, porque você teve que buscar, às vezes, esse conhecimento lá fora, e hoje o que é aprendido aqui no Souza Lima é do mesmo nível eu acho que é uma vantagem imensa. Não existia na minha época, quando eu comecei a trabalhar, a organizar a faculdade, e lógico, a equipe toda do Souza Lima, eu comecei a escolher o principal para mim eram os professores. As matérias, tentar pegar o mais avançado possível, e modelos e coisas que eu estudei fora, e modelos de outras faculdades que a gente tem contato no mundo todo. Tentar pegar o que há de mais avançado na música, mas ter os melhores professores para mim é muito, muito, muito importante. Então você tem professores ativos, não só professores que têm titulação, mestrado, doutorado, etc., mas eles têm que ser ativos, tem que ser pessoas, o arranjador tem que ser uma pessoa que faz arranjos para as orquestras sinfônicas, jazz sinfônicas, para grupos, enfim, tem que ser uma pessoa ativa. E é o caso, a gente tem Rodrigo Morte, o Douglas Fonseca, são grandes arranjadores, Daniel Maldoné. E nosso professor de regência, por exemplo, é o maestro regente da Orquestra de São José dos Campos. O professor de produção, Douglas, é o cara que mais escreve para propaganda hoje na TV. Você vê na parte de performance, você tem o baterista Nenê, a história da música brasileira, né? O Cisão Machado, Bob Wyatt, enfim. Todos os professores, assim como eu, têm uma carreira de performance, têm discos lançados, procuram fazer turnês, shows. Eu acho que isso é importante, senão perde o contato com a música. Aí vira só sala de aula, e eu acho que aí falta essa reciclagem, né, que eu acho tão importante, que deixa a escola tão arejada. Né? E nessa sua experiência didática, como é que você vê hoje essa geração tecnológica, essa geração que tem o smartphone, o tablet na mão, e na verdade ele tem todas as informações que ele quer, né? Você acha que essa geração está aproveitando isso ou não? Como é que é os seus alunos nessa geração? Acho que essa é uma questão que vai demorar para se resolver. Acho que... Eu me pergunto todo dia isso. No começo, a tecnologia, sem dúvida, ela trouxe milhões de coisas boas. Em todos os segmentos. Eu estava até num congresso outro dia que estava falando, não sei se na arte ela foi boa. Eu até acho que foi. Ela trouxe muita coisa boa. O fato de você ter, desde a comunicação rápida, enfim, a capacidade de você gravar as coisas, captar informação, de você trocar informação rápido, de você conseguir, enfim... Desde se você se gravar, né, e ouvir rapidamente, ouvir seus exemplos, tudo isso, você adquirir, conseguir pesquisar música no mundo inteiro tão fácil. Mas eu não iria tão mais longe que isso. Eu acho que a tecnologia também, ela atrapalhou muito, porque paralelo a isso, música ainda é a mesma coisa. Lá maior ainda é Lá, Dó sustenido, Mi, Sol sustenido, ainda é isso. E você precisa colocar a mão no seu instrumento e aquele tanto de horas para você ser um bom instrumentista, mesmo um grande compositor, mesmo um grande arranjador. Você precisa ouvir música tanto, não adianta você ficar só na tecnologia. Então, música se ouve ainda com o ouvido e com o aparelho de som, que tem piorado, né? As qualidades da música antes se ouvia com uma qualidade muito grande. Hoje eu acho que essas novas mídias, essas novas MP3, MP4 e tal, as pessoas acabam comprimindo tanto a música que você perde o som de certos instrumentos. Então, às vezes eu vejo baixistas, baixo acústico, por exemplo, o cara não tem som de baixo acústico, ele não sabe, porque ele não tem referência do que é um baixo acústico.
Enquanto que em 1960 não tinha amplificador de baixo acústico. Os baixos tocavam na mão e as pessoas assistiam na cara. Então a pessoa tinha a melhor referência possível do que era um som de baixo acústico, né? Então quando você ia estudar, você sabia onde você tinha que chegar. Hoje não, a pessoa vê no YouTube, vê não sei aonde, ouve através do MP3. Então acaba... A referência é muito fraca, é o telefone sem fio, vai ficando cada vez menor a informação, mais insignificante. E outra, acho que tem um pouco essa música, e acho que tudo, mas a música ela precisa de muito foco. E acho que a palavra principal hoje é falta de foco, né? Quando você tem excesso de tecnologia, excesso de informação, eu vejo a moçada trocando sites e coisas, mensagens, não sei o quê, tudo com uma rapidez muito grande. E tentando absorver o mínimo possível, aliás, o máximo possível de um mínimo de texto. Assim. Só que tem coisas que elas demoram para maturar, elas precisam de repetição, elas precisam ser todo dia. A música ela precisa de apreciação, você precisa encostar e sentar e se entregar. Então, eu acho que, eu não sei se a tecnologia, eu acho que a tecnologia pode auxiliar os negócios da música, mas a música em si, para mim, é ainda... Quem quer ser um grande músico em qualquer âmbito da música precisa se dedicar ao instrumento e deixar um pouco de lado assim, a tecnologia. Ainda na parte didática, né, eu tive o prazer e a honra, né, de ser seu aluno e um dos pontos principais que você sempre levantou a bandeira foi a bandeira da transcrição. Né? Mas eu conversando com alguns músicos, às vezes eles falam, mas por que eu vou transcrever? Sendo que eu posso tirar a música de ouvido e apenas tocar. Então explica para mim qual a importância da transcrição no estudo musical. Tá. Bom, assim, toda visão tem vários pontos, né? Tudo que a gente olha, você está me vendo desse ponto, você pode estar me vendo de outro ponto, enfim, cada um tem uma visão diferente. A transcrição, eu acho o momento mais legítimo do seu estudo de música. Porque você está aprendendo com os mais velhos, né? Com seus heróis. Você está indo diretamente na fonte e aprendendo dela. Eu falo transcrição, mas na verdade é o exercício todo. É o transcrever e o aprender e tocar igual. Igual. Se você só tocar igual, é lógico que é bom. É como você aprender uma história. Se você ouve a história só, você tem um aspecto dela. Agora, se você ouve a história, decora a história e você escreve a história, você tem milhões de aspectos. E você, no caso de um esquecimento, você pode voltar a ela. Além disso, você estuda a sua leitura também. Você vai ver que, vou colocar um exemplo bem simples, mas se você nunca escreve o próprio português, né, e começa só a escrever na internet com todas aquelas abreviações, em poucos meses você está começando a escrever pior e perdendo justamente as palavras do português. Eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo passou pelo mesmo problema. Começa a ficar na dúvida dos dois S, do C cedilha, começa a errar. Isso daí. Agora, se você exercita sempre, a tendência é que você fique cada vez mais rápido e melhor nisso daí. E é importante, a sua língua é o meio de comunicação, né? Tanto oral quanto escrito. Toda linguagem tem essas duas partes. Então, para mim, a transcrição tem que ser escrita para registro, para você melhorar na sua leitura, porque todo profissional precisa ler. Precisa ler. Assim como um profissional de outras linguagens, profissional do computador precisa ler o computador, profissional, sei lá, de direito precisa aprender a ler muito bem o português e a linguagem de direito. O profissional da música precisa ler a linguagem da música e dominar aquilo na escrita, e não é uma coisa dolorida. Provavelmente quem evita é justamente quem não sabe ou não gosta de ler, enfim. E talvez até não use em certas... dentro da música, em certos nichos, às vezes você não usa tanto. Depende do que você quer ser, um músico completo ou não. Eu, quando estou ensinando, eu espero que os meus alunos, os formados na faculdade, então, eles têm que ser músicos completos, eles têm que ser capazes. Hoje em dia, ninguém tem mais tempo de ficar ensaiando 10 vezes as músicas. Eu, quando cheguei, você está falando da turnê, quando cheguei nas turnês, mandaram a música escrita, 2 dias antes, você tinha que ler, não dava tempo de preparar, não tinha versão gravada, porque ela era escrita, nunca tinha sido gravada, ela era inédita. Então, aí eu peguei, aprendi, você tinha que ler na hora, não tinha outro jeito, você tinha que aprender a ler na hora, interpretar daquela forma. Então foi isso, ajudou muito. Se eu não soubesse ler, eu ia ficar lá na frente de todo mundo, gente, me desculpa, e provavelmente acabou não chamando mais você, porque você não é capaz de executar aquela tarefa. Agora, talvez tenham meios musicais que, eu não sei, por exemplo, eu desconheço o meio sertanejo.
talvez nesse meio não precise ler música. Talvez, eu realmente desconheço. Então... Legal. Cara, você é um cara que trabalha muito, né? Você trabalha demais, você está sempre com um projeto novo, você está sempre tocando com caras diferentes. Ainda por cima você estuda e você dá aulas. Como é que você faz para conciliar tudo isso? Eu vejo um exemplo, né, meu, por exemplo, como professor de cursos livres, às vezes você tem que estudar e tirar aquela música daquele aluno, coisas que você não ouve, né, que você não gosta, mas você tem que tirar porque você é professor. E é um curso livre, a pessoa ela quer se divertir apenas, ela não quer ser um músico profissional, né? Dá uma dica aí para aquelas pessoas que falam, ixi, eu não tenho tempo de estudar. Né? Você que é um cara que não tem tempo. Cara, qual a eu preciso falar uma coisa para vocês. Eu sou 2. Não, eu tô brincando. Não, eu tô brincando. Tempo, acho que hoje em dia, o que a gente mais precisa na vida não é dinheiro, a gente precisa mais na vida de tempo. É impressionante, porque dinheiro é mais fácil de fazer do que tempo. De fato, eu faço tudo isso que você falou, eu estava contando ontem, estou fazendo, conheço gente que faz bem mais, mas eu estou fazendo 70 shows por ano, fazem 5 anos que é exatamente assim, essa média, de 65, 70 shows. E ainda por cima você, gravando, é casado, tem família. Casado, filhas, e passo tempo com elas. Tem que estudar guitarra todo dia. Exato. Eu estudo todo dia, menos segunda. E tem os discos, também tem que produzir. Você tem que produzir sempre, então eu acabo gravando sempre um disco meu por ano, pelo menos. E acabo gravando com outras pessoas, então dá sempre 2, 3 discos por ano. E fazendo shows desse disco. Mas eu acho assim, você tem que fazer seu tempo. Se você quer fazer aquilo, você tira uma hora de sono daqui, você organiza ali. O que eu não faço é perder tempo nenhum. Para mim, tempo é a coisa mais preciosa do mundo. Se eu não perco tempo com nada. Assim. Até o meu tempo de me divertir é muito precioso. Eu acho muito importante. Você também não pode só trabalhar, você tem que se divertir. Mas eu tenho a hora que eu vou me divertir. Eu sou uma pessoa muito disciplinada. Então, eu sei a hora que eu vou dar aula, no intervalo das aulas eu estou estudando. Eu tenho de hora a tal hora, me organizo muito bem, eu vou ficar em casa e família, de hora a tal hora eu tenho shows, de hora a tal hora eu tenho que estudar, e eu respeito muito isso daí, essa minha agenda, porque se eu começo a desrespeitar aqui, desrespeitar ali, começa a não funcionar tudo, e tem que funcionar. Eu quero continuar tocando, eu quero continuar dando aula, adoro dar aula, tenho meu trabalho de coordenador do Souza, quero continuar com a minha família, então você quer tudo, né? Então, é isso. Tem aquele ditado que fala, você quer fazer uma coisa, quer uma coisa feita e entrega uma pessoa ocupada, né? Então eu acho que é um pouco isso, talvez, às vezes eu vejo pessoas que têm tempo de sobra e não conseguem realizar, mas é por falta de organização, eu acho que sempre dá. E com o tempo você acaba fazendo mais coisas e menos... a qualidade do seu tempo começa a melhorar. Por exemplo, a qualidade do meu estudo melhorou muito. O que eu estudava antes em 4, 5 horas, hoje em 1h30, 2, eu consigo estudar muito bem. Então, quando eu tenho 3, 4, aí é como se eu estudasse 8 para mim. Porque você já foca realmente. Totalmente, já foco, já sei como eu não posso perder tempo, já sei. Então, eu já desligo tudo que está em minha volta. Então, desligo o celular, o computador, tudo que eu posso desligar para poder me focar com a música. Então, acho que é isso. E também tem uma outra coisa, não existe muita outra opção hoje, infelizmente. Né? A gente tem que se dedicar ao tempo integral àquilo que você gosta. Né? Legal. Bom, Luca, para terminar a nossa entrevista aqui, quero te agradecer, mas eu quero que você deixe uma dica aí para a galera, para quem quer seguir na carreira musical. Uma dica que você aprendeu na vida e, por exemplo, não te contaram na escola. Que você não aprendeu na Berklee, mas que você aprendeu na vida e você fala... Putz, se tivessem me falado aquilo, talvez hoje eu seria um músico melhor. Dá uma dica aí para a galera. Bom, a primeira dica é continue acompanhando o Experience Music Lab. Aí. Porque o Oziel é um músico seríssimo, um super guitarrista, foi meu aluno, hoje é um super profissional e eu tenho muito orgulho desse trabalho dele e de todos os trabalhos que ele faz. Eu estou muito feliz, para mim é muito recompensante ver essa troca da gente voltar a conversar tão sério assim. Obrigado. E a dica que eu dou para todos sobre a música foi a dica que eu aprendi e que cada vez me faz entender que é a coisa mais certa. Preencha, se você
quer viver de música e você ama isso mesmo, preenche a sua vida com música, com muita música. A gente tem tanta coisa ruim em volta, inclusive. Você vai ver, a minha esposa às vezes ouve rádio, cara, notícia, me dá aflição. Eu falo, cara, eu tenho tão pouco tempo na vida para ouvir tanta música boa. Né? Às vezes eu olho os CDs, enfim, as coisas que eu quero ouvir ainda, que eu já ouvi e quero ouvir de novo. É tanta coisa legal. Eu não tenho tempo para perder com as notícias que ultimamente não são boas. Né? Você ouve, o pessoal só coloca notícia ruim no noticiário porque vende. E aí você vira um pouco refém daquilo. Né? Então, procurar ocupar o seu tempo, viver a música o máximo possível que você puder. Porque ela vai só te trazer coisas boas. Estudar o máximo possível, assistir música de verdade o máximo possível, vai nos shows, porque isso tem um valor imenso em todos os sentidos. No sentido de energia, você nunca vai ser capaz de reproduzir aquela energia se você não viveu e não recebeu ela, primeiro. E segundo, numa forma comercial de se ver, o meio musical só vive dos músicos mesmo. Né? Você não pode esperar que a sua avó vá comprar o disco de jazz, não vai. Então, no meu caso, então, às vezes as pessoas falam do exterior, tal, de Nova York as pessoas vivem música o dia inteiro, as pessoas ensaiam, dão aula, tocam, acordam ouvindo música e à noite vão assistir alguém tocar, é música o tempo todo, música o tempo todo. Aí você fala, poxa, mas lá a música vende, se você for nos shows, todo mundo que está assistindo é músico. As pessoas retribuem a música o que ela dá para eles. Então eu digo isso, porque quando pintar desestímulo, vê se você de fato, quando você pensar, poxa, não está dando, ou o país é difícil, ou a economia, ou não tem talento. Quando você pensar todas essas besteiras, eu quando vem isso na cabeça, sempre vem. Você tira de lado e fala, se estou pensando isso, é porque está faltando música na minha vida. Então eu vou trazer mais música, vou estudar mais, vou ouvir mais, vou procurar conhecer mais, vou conviver com mais músicos, porque isso só traz coisa boa e só vai te trazer ideias novas, só vai te fazer tocar melhor e isso vai te trazer suas condições para que você consiga exercer isso profissionalmente e ser feliz. Obrigado, Lupa. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista. Valeu. Bom, galera, os links para você conhecer mais o trabalho do Lupa vão estar aí embaixo, o Facebook, o link do site dele, YouTube, está tudo aqui embaixo. Procurem conhecer o trabalho dele, procurem os CDs que o Lupa toca, os livros editados pela editora Souza Lima. Gente, busca, compra esse material que vocês não vão se arrepender, ok? Então, até mais, volto logo com mais uma entrevista para vocês. Valeu!